vamos iniciar a nossa aula de hoje, tá certo? Vou aqui fazer uma apresentação da minha tela inteira, tá? Deixa eu compartilhar, deixa eu ver se eu consigo fazer a apresentação só do slide. Parei de uma janela. Aí. Só um minuto. Tá, estou compartilhando aí o slide com vocês. Abre o microfone, alguém pode me falar. Está sim, professor. Então, beleza. Vamos dar início aqui. Nossa aula de hoje é o seguinte. A aula passada, nós falamos dos intervalos de classe, né? E aí, dos intervalos, dos intervalos, nós falamos também além dos intervalos de classe, não tinha classe no caso, né? Tinha só os intervalos simples. E a gente colocava também a frequência simples, né? Que é a frequência com I, Fizinho. Aí tinha a frequência simples acumulada, que era Fzão R, né? E tinha a frequência acumulada, Fzão, né? E por aí, as Fzinho R e Fzão R, certo? Hoje, os nossos dados agrupados, né, ele vem com intervalos. Então, muita atenção, porque a diferença do que a gente fez da aula passada é a mesma tabela, as questões são muito parecidas, certo? Só que a diferença é justamente que os dados eles são agrupados por intervalos. Então, a gente vai trabalhar muito com essa palavrinha aqui, ó, intervalos, certo? Então, vamos lá. Primeiramente, observe a tabela abaixo aqui. Se a gente observar, nós aqui pegamos uma turma, né, de 100 alunos, observe, tem 100 alunos, e nesses 100 alunos foi dividida, né, nós pegamos, qual foi a informação que nós pegamos? As estaturas, né, em centímetro, qual era a altura dos alunos em centímetro, certo? Então, tinha alunos que vai de 140 centímetros, ou seja, 1,40 m, até 1,75 m. Tá? Então tá aí, ó. Alunos que inicia com 140 e vai a alunos de 175. Esse símbolozinho aqui, né, que vocês estão vendo aí, ele é um símbolo que está interligando os intervalos. Observe que nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6... Professor, eu não sei se é só no meu, mas eu não estou vendo o senhor mexendo no slide. Não sei se do pessoal está passando, mas no meu não está. Não está passando? Também não. A tinta vermelha não está aparecendo, não? Não, a página está travada no primeiro slide. Pois é, mas aí eu riscando o slide não está aparecendo, não? Não, professor. Então, calma aí. Deixa eu mandar a forma de apresentação. Vou voltar para a forma tradicional que a gente tem utilizado. Tá certo? Foi bom você ter falado. Vamos voltar à janela inteira. A tela inteira. Talvez isso possa ajudar. Estou compartilhando aí a tela inteira com vocês? Sim, professor. Agora sim. E aí, apareceu eu riscando? Sim, professor. Escrevendo meu nome? Sim. Então vamos lá. Então é porque eu estava apresentando
apenas uma janela, a tela inteira, então já entendi agora que eu posso arriscar com a tela inteira. Então, voltando ao nosso início, vamos repetir novamente a diferença da nossa aula de hoje, né? Lembre-se, a aula passada a gente tinha uma frequência, né? Aliás, eu tinha a variávelzinha, que era a variável xi, né? Representada dessa forma. Depois eu vinha com fi, que é a frequência simples, certo? Depois eu vinha com fzão, que é a frequência simples acumulada. Depois eu vinha com fzinho r, que é a frequência relativa. Depois fzão r, que é a frequência relativa acumulada. Tá certo? Então essas são as nossas frequências. Tá? A frequência relativa, que é a primeira aqui, ela também pode ser chamada de frequência, como é que é, meu Deus? Acabei de lembrar. Frequência simples, frequência absoluta, né? Ela pode ser conhecida também como absoluta. Quase eu não uso esse termo, eu uso mais frequência simples, tá? Então o que? Eu vinha só as variáveis. Agora o que vai acontecer? Eu vou ter dados agrupados em intervalos. Então tem que ter muito cuidado, porque agora a gente vai trabalhar com intervalos, certo? Vejamos aqui, observe essa tabela que a gente está vendo agora. Intervalos são esses daqui, ó. Aqui eu tenho o primeiro intervalo, certo? Aqui nós temos o segundo intervalo, e assim sucessivamente, terceiro intervalo, 4 na sequência. Essa tabela aqui trata-se de uma questão que está medindo a altura de uma sala que tem 100 alunos, ou pode ter aí 3 salas, né, que dá um total de 100 alunos numa escola, né, ou 4 salas de 25 alunos, que foi feito esse estudo, certo? Então o que ele observou no primeiro intervalo aqui? Vamos fazer a leitura disso aqui no primeiro intervalo. De 140 até 145, tem 2 alunos que tem essa altura aqui. Esses 2 alunos, nessa tabela, a dificuldade dessa tabela é o seguinte, é que a gente não sabe quem é que tem 140 ou quem tem 145, tá? Mas existe 2 alunos nesse intervalo aqui. E o que é interessante, esse sinal aqui, ó, tá dizendo o quê? Que o 140, ele está incluso. E o 145 não está incluso. Não incluso. Então vamos lá. Então, senhores, nestas condições, voltando à nossa aula aqui, que a gente pode observar, chegou mais alguém, deixa eu ver aqui, meu Deus. Que a gente pode observar, agora pronto, danou-se a chegar a galera. E na hora que eu ia começar a fazer a chamada, a turma começou a chegar, olha, que coisa, hein? Então tá, lembre-se, ó, esse sinal aqui, né, ele é incluso, e quando não tem sinal aqui, não tem esse traçozinho, está aberto aqui, o 145 não participa. Então eu tenho números aqui, 140 metros, centímetros, 141, 142, 143, 144. Nesse intervalo aqui, está incluso o 140, certo? O 141, ok? O 142 e o 144 centímetros. Tem esses alunos que têm esse centímetro. E, certo? Esse é o intervalo. E existe 2 alunos dentro desse intervalo que tem uma dessas medidas. Pode ser 2 alunos que têm 140 e 141, pode ser 2 alunos, um tem 141, outro tem 144, pode ser 2 alunos que os dois têm 142 centímetros de altura, tá certo? Mas só tem 2. No segundo intervalo, nós temos 5 alunos, no terceiro 11 e assim sucessivamente. Observe que a maioria dos alunos está no 4º intervalo, né? Que tem entre 1,55 m até próximo de 1,60 m. De 1,55 m até próximo de 1,60 m. Agora olha aqui, ó.
Para variáveis contínuas, sugere-se agrupar os dados em intervalo de classe. Esses aqui são os intervalos de classe, né? Agora, para você fazer esses intervalos de classe, você tem algumas informações importantes. Por exemplo, a gente tem que saber qual é a amplitude total. A amplitude total. Na verdade, a amplitude total é eu pegar esse último aqui e subtrair pelo primeiro. Essa é minha amplitude total. Tá certo? Olha lá. Pega-se o 175 e subtrai pelo 140. E aí nós teremos a nossa amplitude total, né? Que aqui eu posso, não tem sigla para ela, que ele está chamando de R, né? Pode ser também amplitude total, posso colocar dentro do colchete assim, chamar de amplitude total. Então, a amplitude total é o maior número menos o menor. Tá ok? Essa é a nossa amplitude total. Seguindo em frente, agora vejamos as classes, né? As classes. Gente, as classes, elas são um intervalo de variação da variável, representada pela letra I, 1, 2, 3, ou seja, K representa o total de classes. Cada classe é a letra I, e K é o total de classes. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 classes, né? E assim sucessivamente. Então temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 classes, nessa questão aqui. Então K é a quantidade de classe. Classe de frequência. Mas antes de continuar a falar sobre classes, falar sobre tamanho da amostra, né? Falar sobre amplitude total, esse tipo de coisa, vamos observar algumas coisas interessantes. Sobre aquele sinalzinho que eu falei para vocês. Significa o quê? Que desse lado, ó, inclui, e desse lado exclui, né? Inclui o número à esquerda e exclui o número à direita. Também pode ser representado por esse sinal aqui, ó. Agora inclui os dois, ó. Inclui o número, né? Inclui o número à esquerda e da direita. Aqui, inclui os dois. Agora, nesse caso, exclui o número da esquerda e da direita. E o último é o inverso do primeiro, ó. Exclui o número da esquerda e inclui o da direita. Então, vocês podem ver esse sinal. O mais utilizado é esse primeiro aqui. Oi. Esse primeiro aí que eu fico assim, por exemplo, é 1, 2, 3 até o 10. É do 11 em diante, né? Vamos lá, do 1 ao 10. 1, você está vendo aqui, né? Intervalo 10. Eu vou colocar assim. O que está acontecendo? O 10, ele não entra. Vou botar o conjunto deles aqui, ó. Vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Não entra o 10. Se for números absolutos, se for números inteiros, se for números reais, vai dar 9,999, mas não chega em 10. Nunca chega em 10. E começa do 1. Ele tem onde começa e o infinito é pertinho de 10, mas não é 10. Agora, se for números inteiros, vai até o 9. Entendido? Desliga teu microfone aí. Então tá aí, gente, são sinais. O mais que a gente utiliza é esse aqui, tá? Mas vocês já se preparam para esses outros tipos de intervalos aí. Então, olha lá, recapitulando, né? Como definir o número de intervalo de classe? Primeiro, K é o total de classe. Naquela questão nós tínhamos 7. N é o tamanho da amostra, né? Ou seja, quantos elementos nós temos na amostra. Certo? É a quantidade total de dados da amostra. Né? Quantos alunos a gente tinha lá? Nós tínhamos 175, você lembra? Né? Nós tínhamos, deixa eu voltar aqui, ó, 175 é o tamanho da amostra. Certo? Então vamos lá. Não, o tamanho da amostra no caso é 100, né? Vamos lá. Vamos dar sequência aqui, só um minuto. Então vamos aqui. Para mim calcular, né, o número de intervalos de classe, para mim calcular o número de classe, eu tenho que usar essa regrinha aqui, ó, a regra de Sturges, né? Regrinha de Sturges, anote aí, escreva aí, ó.
Essa é a regrinha de Sturgeon. Ou seja, o total de classes é a letra K, e aí tem aqui já os números fixos, né? 1 mais 3,3. E aí é só você colocar o logaritmo de n. O logaritmo de n. É isso aqui que é a variável do problema. Logaritmo de n. É bem facinho. 1 mais 3,3 vezes o logaritmo de n. Tá? Essa é a nossa fórmula para calcular. Ok? É assim que se calcula o total de classes. Alguém abriu o microfone aí? Alguém abriu o microfone aí? Acho que não, professor. Muito bem. Então, vamos dar sequência. Outra forma de calcular, né, que não é muito exata não, é só você extrair a raiz de n. Então, K pode ser uma outra forma de calcular. Vamos fazer uma atividadezinha aqui. Bom, dados agrupados por intervalo de classe, como a gente vai fazer? Primeiro passo, observe esse problema aqui. Isso aqui é um problema. De acordo com a OMS, está bem na moda isso aí, né? A Organização Mundial de Saúde, ruídos acima de 50 decibéis são prejudiciais ao ser humano. Ruído acima de 50 decibéis são prejudiciais ao ser humano. Insônia, dor de cabeça, estresse e perda parcial ou total da audição são alguns efeitos prejudiciais à população sonora, à poluição sonora. Bom, até agora não me falou nada, né? A seguir, agora sim, estão os níveis de ruídos em decibéis registrados em algumas áreas da cidade de São Paulo. Né? Então vamos ver, o pesquisador foi lá e mediu com o aparelho os decibéis em algumas ruas. Aqui tal, ele fez aqui, né? Ele foi para a rua e copiou os dados. Quantos dados ele fez aqui? É fácil calcular, né? Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 4 vezes 8, 32. Então ele capturou lá N. Ele calculou que a quantidade de intervalos, né? Quantidade de informações que eu tenho, total de 32. É isso? Essas são nossas informações. E outra coisa, observe que os dados já estão em ordem, no caso aqui, da esquerda para a direita, em ordem decrescente. 72, 71, 71, né? Deixa eu ver como é que ele fez aqui. Não está em... Deixa eu ver. 5,77. 50, vai subindo daqui para lá. 5,77, 55,86, 56, 56,67, 59, 60. E assim ele vai subindo, né? Vai fazendo assim, ó. E vai indo. Não é isso? E assim vai. Aqui parece que teve um erro, né? Ó, se a gente observar aqui é 71,52 e aqui é 71,46. Era para ter trocado isso aqui, mas tudo bem, o problema da questão. Isso não vai influenciar na nossa resposta, não. O importante é eu saber que o maior é 72,94 e o menor é 55,77. Beleza? Então vamos lá. Calcular o número de intervalo de classe. Qual é o propósito? Eu vou aplicar a regra de Stronge, né? Olha aqui a regra de Stronge. No total vai dar 6 classes. Mas, professor, como é que... Deixa eu descartar. Professor, como é que eu vou calcular essa regra de Stronge? Me explica aí. É fácil. Eu vou pegar aqui, tirar uma calculadora aqui. Muito bem. Abrindo aqui a minha calculadora. A regra me diz o seguinte, a regra é uma calculadora científica, tá? A regra de Stronge é isso aqui, ó, 1 mais o logaritmo de 32. Por que 32? Não é o logaritmo de n? A fórmula não diz, né? A fórmula me diz que eu tenho que aplicar o logaritmo de n, né? Tá aqui a fórmula, ó. Certo? Deixa eu ver. Regra de saúde, só um minutinho.
Tá aqui, ó, né? Então o que acontece? É logaritmo de n. Quem é n? N é a quantidade de informações que eu tenho. Eu não disse aqui que eu tinha 32, né? Então, no lugar de n, eu coloco 32, o logaritmo de 32, certo? Pegando, então, a minha calculadora. Deixa eu ver aqui minha calculadora, onde está? Está aqui embaixo. Tá. Pegando aqui a minha calculadora, eu vou calcular primeiro o logaritmo de 32. Então, eu faço aqui, ó, 32, e venho aqui no log, ó. Deixa eu abrir minha calculadora, né? Eu digito 32 e é só apertar o log. Olha aí que dá. Dá 1,5, né? Aproximadamente 1,5. Então já tem uma informação aqui, certo? Que ela vai dar 1,5. Então vamos lá. O meu valor de K vai ser 1 mais, né? 3,3, essa é a minha fórmula, vezes quem? O log, isso aqui é um O, de, deixa eu fazer, o log de N. N é a quantidade de informações que eu tenho. Então, K é igual a 1,3,3 vezes quem? O log de 32. Isso é a primeira coisa que você tem que fazer numa questão. Então, K vai ser o quê? Que é mais 1 mais 3,3 e lá deu aproximadamente 1,5. Agora é só eu multiplicar, né? 3,3 vezes 1,5. 3,3 vezes 1,5. Quando eu pego a minha calculadora e multiplico 3, vou multiplicar aquilo lá, ó, vezes 3,3. Vai ser igual 4,96, né? 4,96. Então, se aqui, eu vou aproximar o último aqui, 9, aproxima, então dá 5, né? Não, ó, 4,96, se eu pegar o 4,96, vai ser aproximadamente, eu posso aproximar esse número todo aqui, pegando o último número aqui, ó, aproximar ele para 5. 4,9 pode ser 5, certo? Então eu já posso aproximar ele para 5. Então, voltando ao meu cálculo aqui, vai dar 5. Não é isso? 5. Então, K é igual a 1 mais 5. 1 mais 5 é quanto? 6. Beleza? Então, 6. Senhores, 6, aproximadamente 6. Aí, olha aqui, ó, isso comprova o meu cálculo aqui, não é? Ó? Comprovando o meu cálculo. Realmente é 1,6. Aí é o cálculo. 6 classes. Ah, professor, e a história da raiz lá? Tirar a raiz de 32. Vamos ver a outra fórmula. Extrair a raiz de 32. Então, eu vou desaparecer aqui, certo? E vamos extrair a raiz de 32. Então, eu bato aqui, ó, 32. E aí é só extrair a raiz. Olha aí, 5,6, ó. Aproximo para quanto? 5,6 eu posso aproximar para o número inteiro 6. Também dá certo. Ok? É uma outra forma? É. Só que essa não é muito viável. Olha aqui, ó. Viu lá que deu 6,7 de acordo com minha calculadora? Olha aí, ó. 6,7, né? Que é 6,5 é 6,7. Posso aproximar. Então, a raiz de 32 é 6,7, que eu posso aproximar para 6. Então, aqui dá 6 e aqui também dá 6. Usando a regra, né? Usando a regra, eu posso dar 6 e sem a regra também dá 6. Ok? Feito isso, então eu tenho duas informações importantes. Eu já tenho K, que é a classe, e agora eu vou fazer minha amplitude total. Ó. Observe aqui a minha amplitude total. Né? Eu já tenho aqui o cálculo do número de classes, são 6 classes, que é a primeira coisa que eu faço. E agora eu vou fazer minha amplitude total. O que é minha amplitude total? É subtrair o maior pelo menor. Olha aqui como é que vai ficar. Amplitude total
72, que é o maior aqui, ó, subtraio pelo menor, que é o 55,7. Então eu tenho o K, que é 6, e a amplitude, que é 17. Então, recapitulando, a primeira coisa que eu faço é o número de classes, que eu vou colocar esses dados todinho aqui da minha tabela em classes, e também vou descobrir qual é a minha amplitude total. Beleza? Foi as duas primeiras informações. Então, eu já tenho as classes, eu vou colocar aqui, ó, classe é 6, e a minha amplitude total. Eu já calculei também. Tá aqui, ó, as classes dá 6, agora eu vou pegar a minha amplitude total, que eu já tenho. O que é amplitude total? Amplitude total é o H. Aí, não, amplitude total, agora eu tenho que ver o intervalo da classe. Como é que eu faço para calcular o intervalo da classe? Eu pego a amplitude total e divido pela quantidade de classes. Ou seja, dá 2,86. Então, cada classe eu vou colocar 3 elementos. Cada classe eu posso colocar 3 elementos. Ok? Por exemplo, eu vou fazer o primeiro intervalo, né? Se eu voltar à minha questão, vou manter aqui. Ó, lá na minha questão, a minha questão era essa. Primeiro elemento é o 55. Aí eu já posso colocar quem? O 55. O 55 entra? Entra o 55. Já estou incluindo o 55. E fica fora o 58. Então está aqui a minha primeira classe. 55, que é 55,7. Então o 55 está dentro. Eu incluo ali o 55. E vou até o 58. Certo? Porque o quê? São 32 elementos. E eu estou fazendo, né, pela minha amplitude aqui, são o quê? São 3 elementos, ó, em cada intervalo. Então, se você observar aqui, nós vamos ter 55, certo? 55, vai entrar o 55 até o 58. Então, são 6, ó, 55, 56 e 57. O 58 não entra. Então, vai ser o 55, deixa eu só colocar aqui. Vai entrar o 55, né? Ele já está aqui, ó, está aqui dentro. Depois de 55 vem o número 56, já está aqui. E o 57. O 58, observe que o sinal não está mostrando que ele está dentro. Então, senhores, isso respeita o quê? A minha amplitude do intervalo H, que é 3 elementos. Certo? E agora eu vou distribuindo até chegar, meus intervalos, até chegar no último, né? Em 6 intervalos. Então, já fiz do 55 ao 58, aí o próximo é do 58. Até que número? Quem pode me dizer? Bota 3 aí. 58, 59 e o 60. Então, o próximo aqui é o 61. Aí eu começo agora do 61, coloco 3 elementos, 61, 62, 63. Não entra o 64. Aí vamos lá para o 64, agora vai entrar o 64 até o 64. 64, 65, 66. Não entra o 67. Agora entra o 67, né? São 6 classes, 1, 2, 3, 4. Agora vamos entrar a quinta, 67. Entra o 67, 68, 69, não entra o 70. Agora a última classe, entra o 70, aí 70, 71, 72, não entra o 73. Essas são as minhas classes, ok? Então, recapitulando, primeiro eu acho o valor de K, certo? Sabendo que N é igual a 32, aplico na forma que K é igual a 1 mais 3,3 vezes o logaritmo de N, que é facinho fazer na calculadora, só achar o logaritmo de N, depois multiplica por 33 e soma com 1. Lá é só você colocar 32, aperta o log e pronto. Tá? Aí nesse caso,
eu encontro o valor de K, que é 6, né? Aí faço aqui o meu N. Agora eu tenho que encontrar o H. O que é o H? É a amplitude total. Né? É a amplitude total, a amplitude do intervalo. O H é a amplitude do intervalo. Que é só pegar a amplitude total, o A, e dividir. O que é a amplitude total? Pega o último número e subtrai pelo primeiro, que dá aqui, ó, 17,7, lembra? E aí, vou dividir isso aqui pelo K, que é a quantidade de classes. Aí eu tenho o meu H, que é quanto? Que é 3. Bom, se eu tenho K, que é 6, e tenho H, que é 3, aí é só fazer os intervalos. Né? São 6, eu faço de 3 em 3 até completar o sexto. Senhores, como é que vai ficar a minha formação? Como eu falei para vocês, a primeira fica 55, 58, a segunda 58 até 61, né? 58 até 61, a próxima 61 a 64, 64 a 67, 67 até 70 e 70 até 73. Ok? Então tá aqui. 55, 56, 57, não entra 58. Aí vem 58, 59, 60, não entra 61. 61, 62, 63, não entra 64. 64, 65, 66, não entra 67. 67, 68, 70, né? 67, 68, aí nesse caso aqui tem um erro, né? Ó, porque entra o 67, né? Entra o 68, não, 67, 68, 60, não tá certo, não tem erro não entra o 70. Aí depois eu tenho 70, 71, 72, não entra o 73, então tá certinho. Todas elas têm 3 elementos, beleza? Agora vamos encontrar o Fi, né? Que é a frequência, a primeira frequência. A frequência aqui é 4. Professor, como é que o senhor sabe que é 4? É fácil. Vamos observar aqui, ó. Ele diz que a frequência é 4. Vamos observar nesse caso aqui. Lembre-se, vai de 55 a 58. Aí eu vou procurar na tabela lá. De 55 até 58. Aqui tem uma, não é? Deixa eu abrir aqui. De 55 a 58. O meu intervalo é de 55 até 58. Beleza? De 55, é o meu primeiro intervalo, até o 58. Então aqui, 55,7 está dentro aqui, ó. É maior do que 55, o 55,77. Aí tem o 55,89, o 56, só não vai entrar o 58. Ó. Aqui já é 59. Então tem quantos? 1, 2, 3, 4. Realmente confere, ó. Confere. Né? São 4. Aí então você vai olhando lá na tabela e vai preenchendo aqui. Você vai olhando as informações que você tem e você vai preenchendo a tabela. Por exemplo, de 58 até 61. A gente olha na tabela de novo. Só você olhar na tabela de novo. Né? Lembre-se, agora é de 58 até 61. Então vamos ver aqui. De 58 até 61. Vamos lá. Agora a informação é de 58 até 61. Vamos ver aqui na nossa tabela. 58, 59 entra? Entra. Vou fazer um quadradinho agora. Entra. Até 61. 60 entra? Entra. 62 também. 60 também entra. Opa, outro 60 aqui, ó. Só não pode ser 61. Outro 60 aqui, ó. Ah, chegou em 61. Esse aqui não entra. Então deu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá aí, ó. São 6. Vamos olhar lá na nossa tabela, se tem 6 mesmo? Vamos ver. 4, aí, 6. Né? Tá vendo aí, ó? 6. Bom, agora ficou fácil, né? Então vamos só recapitular.
Primeiro passo, eu olho a quantidade de classes lá, certo? E vou encontrar o K. É a primeira, eu estou repetindo. Eu tenho que encontrar o K, né? Que é 1 mais 3,3 vezes o log de N. Certo? O meu K deu 6. Primeira coisa que eu achei. Aí, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Foi o meu intervalo. A segunda coisa que eu tenho que encontrar é a amplitude total. A amplitude total. Certo? Está aqui a amplitude total. O que é a amplitude total? Pego o maior número, maior, menos o menor, naquela tabela do problema. Certo? Aí depois disso aqui, eu tenho que achar o intervalo de classe, que é o intervalo de classe, né? A amplitude do intervalo de classe. O que é a amplitude do intervalo de classe? Né? A amplitude total está aqui. Agora, do intervalo de classe, basta eu dividir, né, a amplitude total pela quantidade de elementos. No caso aqui, deu 3. Então, por isso tem 3 elementos, 55, 56, 57, né? Não entra o 58. E quando eu vou olhar na minha tabela, tem 4 elementos. Vê qual é a frequência da amplitude total. Da primeira amplitude total é 4. Da segunda amplitude total é 6. Da terceira, quando eu olhar, tem 7 elementos. Da quarta tem 11 elementos. Da sétima não tem elemento nenhum lá. E na última tem 4 elementos. Isso aqui é o quê? É a minha frequência simples, o FI. E agora a frequência simples acumulada. Eu pego o 4 e trago para cá, né? Ó, repito o 4. E agora somo. Agora que vocês sabem, é da última aula. Somo o 4 com 6, que vai dar o quê? 10. O 10 com 7, aqui soma o 10 com 7, ó, soma o 10 com 7, que vai dar o quê? 17. 17 com 11, 28. 28 com nada é 28 e 28 com 4, 32. Essa é a minha frequência simples, né? Frequência simples acumulada. Beleza? E agora a frequência relativa. Como é que eu acho esse 12,5? Nós já estudamos. O 12,5, na verdade, é a divisão, né, desse 4 aqui por quem? Por 32. É a divisão de 4 por 32. Depois nós temos a divisão de 6 por 32. E vai colocando aqui. Depois nós temos a divisão de 7 por 32. E vai colocando o resultado. Isso aqui nós já fizemos na aula passada, né? Lembrando que é importante a gente fazer o quê? A gente manter, né? É importante a gente manter em porcentagem. Aí multiplica por 100. Então a primeira que eu falei é 4 dividido por 32. É igual a 0,125. Agora, transformando em porcentagem, é só multiplicar por 100. Ó. É igual a 12,5%. Que é o que está aqui, ó. 12,5%. E esse 18, o que eu vi? Eu peguei o 6 e dividi por 32. Olha aqui minha tabela aqui, apagando isso aqui, ó. O 6 e vou dividir por 32, que é igual a isso aqui, vezes 100, transformando em porcentagem. Isso aqui nós aprendemos na última aula. Dá 18,75, né? Aqui 18,75. Beleza? Senhores, nesta situação, aqui 18,75. O resto é só ir fazendo, né? O resto é só nós continuarmos fazendo. Deixa eu voltar lá. Aí depois eu pego o 7, né? O 7 e divido por 32 e multiplico por 100, dá 21,88. Agora é só pegar o 11 e dividir por 32. Pegar o 11 e dividir por 32 e multiplicar por 100, né? Eu não posso esquecer de multiplicar por 100, ó, todos eles. Por quê? Porque a frequência relativa, ela é porcentagem.
que vai dar isso aqui, ó, 34,37. Pode fazer na calculadora. Não é isso? A última vai dar 0%, porque se eu pegar o 0 e dividir por 100 dá 0, vezes 100 é 0. Né? É a frequência relativa, não tem nada, 0% de chance. E a última dá 12,5, que é a primeira, a mesma coisa que eu fiz aqui na primeira, 4 dividido por 32. Agora, senhores, vem a frequência acumulada, FR, tem um Azinho aqui, mas é FR, que também é porcentagem. Basta eu repetir o 12,50. Antes disso ele fez a soma, né, de todos os valores aqui, ó, somou tudo. E o que é interessante, dá exatamente 100%. Aí eu repito, 12 mais 18,75, vou somar com 18,75, né? Dá 31,25. 31 mais 51, mais 21, 52,3. 52,3, eu vou somar agora esse 52. Ó, somei esse com esse, dá esse. Somei esse com esse, dá esse. Soma 53 com 34, dá 87. Soma esse 87 com 0, vai dar o próprio 87. E por final, se eu somar esse com esse, ó, vai dar o nosso 100%. Né? Aí, ó, 100%. Então, esses dois valores aqui bateram. Tá aí a nossa tabela, né? É isso que é a nossa tabela. Beleza, gente? Então, se você tiver alguma dúvida num cenário de artigo para escrever alguma coisa, você pode observar, por exemplo, traçando aqui uma reta aqui, ó, uma quase reta, né? Observe que 53,2% tem um ruído abaixo de 74 decibéis em São Paulo. 50,3% das ruas tem um ruído de 74, né, assim que se lê, 64 decibéis de ruído. Beleza, gente? Aí você pode... abaixo de 70 decibéis, é 87%. Né, e por aí afora. Muito bem. Agora, senhores, deixa eu só voltar aqui. Vamos fazer um exercício agora para a gente fixar nosso aprendizado. O exercício é o seguinte. Uma pesquisa com adolescentes de uma escola quantificou o tempo médio em minutos gasto durante um banho de 30 minutos. Os valores são mostrados na tabela. Construa uma distribuição de frequência de 5 intervalos. Então ele já dá os nossos intervalos. Ó. São 5 intervalos. Beleza. Né? E determine a porcentagem de adolescentes que gastam menos de 18 minutos no banho. Senhores, se nós observarmos aqui, ó, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15... 30 alunos, ele mesmo já falou. Isso aqui é o N. São 30 alunos. Os intervalos nós já temos. Ele quer que distribua em torno de 5 intervalos. Certo? Então ficou fácil. O que nós temos que encontrar agora é a amplitude, o H, que é a amplitude do intervalo. Então eu vou ter que fazer a divisão do quê? Do amplitude total, né? Dividido pela quantidade de elementos. A amplitude total será o maior menos o menor. Né? Qual é o menor de todos? É 2. E o maior de todos? Me parece ser o 38. Né? Então é só dividir isso aí, dá 15, dá 19. Né? Então minha amplitude é 19, no caso. Aliás, é 19. Então você vai dividir 19 pelos 30. Vamos ver como é que vai ficar. Então, amplitude total. Aí ele faz aqui, ó, 32, eu dividi, né? 38 menos 2, desculpa. 38 menos 2. A minha amplitude total aqui, ela vai dar o quê? Amplitude total, 38 menos 2, vai dar 36. Agora eu tenho que dividir pela quantidade de classes, que é 5. Então dá 7,2. Então eu vou colocar aqui, em média, 7,2.
minutos, né? Agora, olha só o que ele fez aqui. A gente pode fazer com 7. Eu aproximo para 7, né? Eu posso fazer com 7, né? A minha amplitude da classe. Só que aqui, pode-se considerar, né, a amplitude de classes igual a 8 minutos. Até poderia-se de 8 a 9 e assim por diante. Lembre-se que não é regra fixa, né? Então, poderíamos colocar 7. No caso aqui, ele trabalhou com 8 minutos. Não tem problema. Cada escala dessa colocou 8. Ó. 2, aí não entra o 10. Ó. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Né? Entrou 8 elementos. Certo? Depois, mais 8 aqui. E assim ele foi de 2 até o 42. O último elemento aqui foi o 34. Porque, ó, olha só. Ele foi colocando de 8 em 8. Se ele colocar de 7 em 7, daria mais certo. Mas ele colocou de 8 em 8. Então, o primeiro elemento vai de 2 a 10. São 8 elementos aqui. Inclui o 2 e não entra o 10, dá 8. Agora aqui, ó. Inclui o 34, que foi o último aqui, o 34. Eu tenho que colocar 8 também aqui. Então, fazer 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41. Não entra o 42, dá 8. Né, ó. Certinho, ó. 34, né? 35, 36, 37, 38, certo? 39, 40 e 41. Se eu contar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Observe que não entra o 42. Se eu for ver a minha questão aqui, vai até o 38. Só que eu preciso, né, colocar na minha tabela os 8 que eu defini desde o início. Ah, tem 42? Não tem, mas eu posso criar para poder caber os 8. Então, por isso, deixa eu colocar aqui para frente, ele coloca 42. Ah, professor, ele não podia colocar 38? Na verdade, essa última tabela aqui não podia ser 34. Entra. Aqui, até 38, coloca até o 39? Poderia colocar, só que aqui não teria 8 elementos. Teria o quê? O 34, 35, 36, 37, 38. Teria só 5. Então, por isso que ele vai até o 42. É só uma questão de estética. É isso? Ou seja, uma questão de calibragem da tabela. Todos têm 8 elementos. Todos têm 8 elementos. Beleza? Agora, o que ele faz? A frequência inicial, né? Frequência simples. Ele vai procurar os elementos que vai de 2 até 10, até próximo de 10. De 2 até antes de 10. Ele olha lá na tabela, de 2 até antes de 10, né? Eu tenho bastante, ó, vamos lá. Vou colocar em quadradinho aqui, tenho 5. O certo é você colocar isso aqui tudo em ordem crescente. É o mais certo. Então eu vou colocar em ordem crescente para ficar melhor a nossa situação. Vocês, vamos lá. O 2... Depois vem o 3, tá? O 2 e o 3. Deixa eu ver se tem mais. Não tem mais. O 4, tem 4. 4. Aqui o 4. O 5. Tem 3, 5. Certo? Então vamos colocar os 3, 5. 1, 2, 3. O 6 tem 1. O 6, o 7 tem 1, o 7, o 8 tem 3, 1, 2, 3, tem 8, 3, 1, 2, 3, 9 tem 1, 9 tem 1, o 10, estou vendo 2, 2, 10, né, 10, 10. O 11 eu não tenho nenhum. O 12 eu tenho 2. 12. O 13 não tem nenhum, mas 14 eu tenho 1. 14 eu tenho 1, 2, 3, 14. 1, 2, 3, 14. O 15 não tenho nenhum. Eu tenho 1, 16.
Eu tenho 1, 16. E 17, não tenho nenhum. 18, também não. 19, também não. 20, nós temos um. 20. 21, não temos. 22, não temos. 23, temos um. 23. 24, nós não temos, mas temos um 25. 25. 26. 25 nós temos 2, né? Tem mais um aqui, 25. 26, nós não temos. 27, 28, temos um. 28. 29 não temos, temos o 30. Depois o 32. E por último o 35. Agora sim. Beleza. O nosso primeiro intervalo lá, né, vai de 2 a 10. Olhando para o meu vermelho aqui, ó, de 2 a 10, vai até de 2 até próximo de 10. São esses elementos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. São 12. Opa, tem 13 ali. O que aconteceu? Vou contar direito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Está dando 12. Deixa eu ver se está acontecendo alguma coisa errada aqui, se eu calculei errado. Tem quantos 2? 1. Apenas um 2. Apenas um 2. Tem quantos 3? 1. Apenas um 3. Tem quantos 4? 4. Tem 1. Quantos 4? 4 só tem 1 também. 5. São 3 5. Vamos ver. 1, 2, 3, 5. Ah, não. Tem mais 5. São 4 5. Tem um aqui, ó. Esse foi o erro. Então, botar mais um 5 aqui. Agora sim. São 13. Então, confere lá com a nossa questão, ó. 13 elementos. Agora, de 10 a 18. De 10 a 18. É só a gente observar aqui, ó. De 10, né? Vai aqui a 18. Não entra o 18. Então, entra aqui o 16. Tá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, tá certinho, ó. 8. De 18 a 26. De 18 a 26. Entra o 20. Vai até o 26. Não entra o 28. Nós temos 1, 2, 3, 4. Vamos ver se é verdade. 4, confere. E de 26 a 34 tem 3. Vamos lá. Até 34 tem 3. Realmente tem 3. Certo? Confere também. E de 34 a 42, de 34 a 42, tem somente o 35. 34 para frente só tem o 35. Tem um então, né? Tem um então. 34 a 42, tá dando 2. Eu acho que tem uma coisa errada lá, deixa eu ver. De 34 a 42. 34 a 42. Deixa eu ver aonde que eu errei. Ah, o 35 eu esqueci de colocar o 38 aqui. Beleza, pronto, fechou. 2. Senhores, então isso prova realmente, tem 2, né? Que a minha frequência simples está beleza. O difícil é só isso. Agora, a frequência simples acumulada, você repete o 3, soma com 8, dá 21. Né? Pega o 21, soma com 4, dá 25. Pega o 25, soma com 3, dá 28. Pega o 28, soma com 2, dá 30. Fechou, legal. Essa é a frequência acumulada. Né? Beleza, frequência acumulada. Agora, nós vamos fazer a porcentagem. É só eu pegar o 13, né, e dividir por 30. Pega o 13, divide por 30, multiplica por 100, vai dar isso aqui, ó. Virou porcentagem. Pega o 8, divide por 30, multiplica por 100, dá essa porcentagem aqui. Pega o 4, divide por 30, multiplica por 100,
3,3. Certo? Pega o 3, divide por 30, né? E multiplica por 100, dá 10%. Né? Ó, 3 divide por 30. 3 divide por 30, coloca o zero aqui, o zero e a vírgula. 1 vezes 30 é 30, multiplica por 100. 0,1 é só dar duas casas. Dá 10%. Pega o 2, divide por 30 e multiplica por 100, dá 6,7. Beleza? Está aqui o nosso resultado. Agora é só você somar. Né? É só você somar. Repete 43, soma com 26, dá 70. 70 soma com 13,3 dá 83,3. Soma com 10, 93,3. Soma com 6 vai dar 100%. Está correto. Agora, senhores, está aí concluída nossa tabela. Então, agora a gente vai ver o quê? Ele quer saber, voltando à nossa pergunta, né? Determine a porcentagem de adolescentes que gastam 18 minutos. Vamos ver a tabela. 18 minutos. Se você observar a tabela, os que gastam até 18 minutos, olha aqui, ó, 18 minutos, né? Eles são 70%. Então, 70% dos 18 minutos, são 70% dos adolescentes que gastam. Quantos adolescentes são eles? São 21, do total de 30, que dá 70%. Então, está aí a resposta. 70% dos entrevistados gastam menos de 18 minutos. Você passa aquela linha que eu falei para você, aquela linha imaginária, dos 18 para baixo, né? Olhem isso aqui, essa tabelinha aqui não entra o 18. 70% gasta. Muito bem, senhores. Então, isso aqui foi a nossa aula de hoje. Tá certo? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Beleza? Vou passar uma atividade para vocês lá agora. Hoje vocês não vão assim participar ativamente. Deu para perceber que a diferença nós temos, recapitulando, a gente vai ter que encontrar o valor de K, né, que é 1 mais 3,3 vezes o logaritmo de N. Achou K. O que é K? É a quantidade de intervalos. Depois você precisa saber a amplitude total. Pega o último número menos menor. Por que você faz a amplitude total? Para você saber a amplitude de cada intervalo. A amplitude de cada intervalo é só pegar a amplitude total e dividir pelo número de elementos que está na tabela. Aí você sabe quantos vai caber em cada intervalozinho desse. E pronto, o resto é igual da aula passada. Tá? Então assim, essa aula foi uma aula teórica. Vou passar 2 exercícios para vocês no AVA. Na próxima aula, nós vamos fazer uma atividade, né, sobre esse conteúdo, que é para fixar melhor. A próxima aula é só exercício, tá certo? A próxima aula que a gente se encontrar, e aí vocês vão participar com a gente e tal, e a gente vai tentar ver se fixa mais, certo? Já tem aluno aqui dizendo que não entendeu. Realmente, o primeiro início, o Diego já disse que infelizmente não entendi quase nada, mas entendeu. Se é quase nada, já entendeu alguma coisa. Mas assim, dá uma revisada no vídeo e depois a gente vê o que vai fazer. Tá bom? Obrigado a todos. Ok, então, professor. Eu já vou aqui só interromper a nossa gravação, né, para encerrar. E aí, assim, na próxima aula, a gente faz essas atividades, tá, gente? Um abraço para todos e até a próxima.